Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos super bem-vindos e bem-vindas a mais um painel do Multiplica, uma semana totalmente dedicada aos nossos colaboradores. Eu sou a Renata Guzmão, eu sou diretora de Capital Humano, eu sou a esposa do Caio, mãe do Leonardo, do Rafael e do Felipe. Eu sou uma mulher branca, com cabelos um pouquinho abaixo do ombro, cabelos castanhos, eu estou usando uma blusa verde e um óculos colorido. Eu sou formada em psicologia. É uma honra ter sido convidada para facilitar esse diálogo aqui com vocês hoje. Fico muito feliz de fazer parte desse momento. Esse é o quinto painel do dia. Eu espero que vocês estejam aproveitando os conteúdos. Eu estava me conectando aqui, prestando um pouquinho de atenção também na sessão anterior. Tem sido assim, gente, eu tenho aprendido demais em todos os fóruns, em todas as sessões. Espero que vocês estejam aproveitando também. E deixo aqui uma dica para vocês aproveitarem, porque hoje é o penúltimo dia, gente. A semana está quase acabando, mas ainda tem muito conteúdo aí para vocês aproveitarem. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre histórias de performance. Eu tenho aqui junto comigo três mulheres super poderosas: a Rachel Gomes, eu tenho a Raquel Francisco e eu tenho a Carol Pampurri. Eu vou pedir para elas se apresentarem um pouco aqui para vocês conhecerem essas mulheres também. Carol, vamos começar com você? Vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Caroline, mais conhecida como Carol. Sou casada, sou mãe de 2 filhos, tá? Eu adoro ler assuntos variados. Sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro, mais ou menos. Tenho luzes no cabelo, olhos claros e hoje eu estou usando uma blusa preta, tá? Atualmente eu estou na coordenação do time de segurança do trabalho e cuido do time de engenheiros e técnicos aí numa linda missão de cuidar dos nossos colaboradores. Rachel, vamos com você agora? Claro, boa tarde todo mundo, um privilégio estar aqui com vocês, ainda mais dividindo esse painel com vocês três. Meu nome é Rachel ou Rachel, assim como preferirem. Eu sou uma mulher negra, de cabelo castanho escuro, alisado, na altura do ombro, mas eu estou de rabo de cavalo. Eu uso óculos, estou vestindo uma camisa verde. E o fundo é a tela do Multiplica, o nosso evento de hoje. Eu sou casada e tenho um menino, Jerônimo, de 7 anos, que participou do evento do Dia da Criança, né, com perguntas super curiosas. É um prazer estar com vocês aqui para dividir um pouquinho da nossa trajetória. Obrigada, Rachel. Raquel, se apresenta para a gente? Claro, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Francisca, de Macena Mauro, mas todo mundo me conhece como Raquel Macena. Eu sou supervisora de enfermagem da Hospital Next Santo Amaro, sou uma mulher de 38 anos, negra de pele clara, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos, hoje estou vestida de rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. Sou casada há 12 anos com o Ricardo, tenho 2 filhas, uma de 7 anos e uma de 2 anos. Eu amo viajar, eu gosto muito de pensar e aproveitar todo o tempo livre que eu tenho para passar com a minha família. Na instituição estou há 16 anos, eu fiquei por 9 anos focada, né, na atividade de ambulatório, centros médicos e pronto atendimento, e estou há 7 anos aqui no Next Santo Amaro. Iniciei como supervisora do pronto-socorro adulto e infantil, depois passei para o CDI, pediatria, e atualmente estou na UTI adulto e na clínica médica cirúrgica. Com muito orgulho. Obrigada, Raquel. Meninas, vocês todas foram indicadas para estar aqui com a gente hoje, porque vocês foram reconhecidas pelo nosso valor de performance, né? Eu costumo dizer que performance é um dos nossos 5 valores, né, gente? É um valor super importante. A gente viu na sessão anterior, né, o pessoal falando por que é importante a gente conhecer do negócio, né? Como é que isso agrega. E isso é super importante também para a gente entregar a performance para a companhia, né? A gente tem a nossa missão super clara de fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos e fazer com que as pessoas vivam vidas mais saudáveis, mas a gente precisa performar, né? A gente precisa ajudar essa organização a performar e, inclusive, a entregar essa missão. Vocês estão aqui por isso, vocês foram nomeadas por serem reconhecidas por esse valor. Eu não sei qual é a história de vocês certamente sabem por que vocês foram indicadas para estar aqui.
E eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente tem essa mesma curiosidade. Então, eu vou pedir para vocês me contarem um pouco. Eu vou pela ordem alfabética aqui de novo, e depois eu vou começar a brincar um pouco, e aí puxo pela Raquel ou pela Rachel primeiro, mas eu vou começar com você, Carol. Vamos lá? Conta um pouquinho da sua história para gente. Vamos lá, claro. Falar de performance é mais do que a gente trazer a nossa história, né? A gente estar alinhado com o valor da companhia e com o domínio que a gente tem hoje da nossa prática comportamental. A minha história começou tem 4 anos, quando eu entrei aqui na UHG, né? Eu comecei como engenheira de segurança do trabalho numa unidade do Home Care no Rio de Janeiro, e a gente sempre precisa levar a consciência e a cultura de prevenção para todos os nossos colaboradores, né? Lá a gente tem um desafio, que a gente tem o nosso time dedicado na residência do paciente. Então a gente precisava se reinventar. Era necessário muito mais do que um conhecimento técnico, né? A gente precisava ali criar estratégias para poder atingir aquele público. Então, e assim a gente começou a desenhar algumas estratégias, a fazer alguns projetos, para que a gente pudesse estar cada vez mais perto desse colaborador e levar esse conteúdo de cuidado com o colaborador e com o paciente. A gente criou alguns movimentos lá na época, chamado Café com Prevenção, e a gente recebia esses colaboradores no escritório. Então, a gente tinha dinâmica, a gente tinha trocas, a gente fazia um café acolhedor. Então, nesse momento, era o apoio que a gente tinha, né, muito grande das lideranças, da diretoria, da unidade, e a gente conseguiu ali fazer com que o nosso assunto chegasse a quem era necessário. Em todas as unidades que eu passei, sempre teve muito desafio, a gente trabalhou também com as clínicas COI, sempre com a alta liderança apoiando a gente pôde desenvolver assim, grandes projetos e ajudar a tornar o ambiente de trabalho mais seguro para todos. Eis que chegou a pandemia. Eu assumi a coordenação por uma oportunidade interna e, novamente, o assunto reinventar chegou. Então, aprender novas estratégias, repensar como a gente fazia muita coisa, em muitos casos, repensar até a direção do trabalho. Então, a gente precisou de verdade de melhoria contínua. E nesse cenário, a gente continua aí nessa missão, né, apoiando as unidades para que o ambiente continue seguro, para que os nossos colaboradores continuem conscientes dos riscos e das medidas de prevenção que hoje a companhia disponibiliza. Ou seja, né, a performance totalmente a ver com uma grande rede de apoio. Excelente, Carol. E que desafio, né? Porque ninguém esperava uma pandemia dessa. Então, conseguia construir nesse cenário, né, um ambiente seguro para todos os nossos colaboradores é um desafio gigantesco. Rachel, compartilha um pouquinho da sua história com a gente também. Claro, eu sou secretária executiva, né, atuo na presidência da organização, estou há quase 7 anos na companhia, né, eu entrei na organização para atender um CFO expatriado na época e, de acordo com as transições que vieram acontecendo, eu fui, acredito que performando a contento, né, para chegar hoje na primeira cadeira de secretária executiva, atendendo a organização inteira, não só o nosso CEO. E eu acredito que algumas pessoas me conhecem justamente por isso, né, por essa abrangência do cuidado, do servir que a minha função estabelece, né? Mas eu posso contar um fato que é o que me fez ser uma das premiadas da primeira onda da Obsessão por Pessoas, que eu compartilhei a minha história, né? E ela foi uma das... Não ganhou o prêmio Master, mas foi uma das 10 histórias premiadas, selecionadas. Foi para dar uma introdução, né? Levar em consideração que a gente trabalha numa organização, né, de saúde, né, que temos a missão de ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e a contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. E os nossos valores, são os 5 valores, né, são os norteadores de tudo que a gente faz, né? O crivo de todas as decisões tomadas individualmente por mais de 260 mil colaboradores, né, no mundo, né, da United Health Group. Então, a gente tem a integridade, que é honrar os compromissos e nunca comprometer a ética. Nessa ordem, né, compaixão, que é colocar-se no lugar das pessoas que atendemos e com as quais nós trabalhamos. Relacionamentos, né, desenvolver a confiança por meio da colaboração. Inovação é criar o futuro e aprender com o passado. E a performance, finalmente, né, que é demonstrar excelência em tudo que fazemos. Então, nesse sentido, a organização estava recebendo umas ligações recorrentes de uma pessoa do Nordeste que queria ser atendida. Era simplesmente isso. Só que todo mundo estava em pandemia, né?
dentro de casa. A organização não estava funcionando, né? Literalmente, o prédio foi esvaziado, foi uma virada de chave incrível. Isso é um case de sucesso da nossa organização, o quanto que o TI, capital humano, todos os colaboradores viraram a chave muito rápido, sem comprometer a qualidade dos nossos serviços, né? E as pessoas queriam fazer contato, né, habilmente por telefone, ouvir a voz, estar com as pessoas, e não tinha esse momento, né? E aí, de tanta insistência, essa pessoa ligou para a recepção do condomínio para tentar falar com uma pessoa que pudesse ajudar. O condomínio ligou para o meu celular, né? A recepção do condomínio ligou para o meu celular. E aí me passou o contato dessa pessoa e eu liguei para essa senhora que estava desesperada querendo um atendimento. Ela simplesmente queria sair de um plano de saúde concorrente e entrar no nosso plano de saúde e, com isso, trazer mais 400 colaboradores de um laboratório para a nossa companhia, né? E isso aconteceu, né? Conseguimos fazer um atendimento. Ela fez um vídeo que viralizou, ela mesma fez um vídeo, viralizou, dizendo que a 1000 era 1000, por conta de um atendimento humanizado que eu fiz para essa senhora. Não só eu, mas todas as pessoas que depois eu distribuí essa responsabilidade, né? Não era minha responsabilidade, de fato, fazer essa conexão para fazer o plano de saúde, né? Eu passo para quem tinha habilidade para isso. Mas o primeiro atendimento fui eu que fiz e a cuidei. E o que isso quer dizer, né? Foi a recepção de um condomínio que tem outras empresas que trabalham naquele prédio, que lembrou de mim, Raquel, ligou para o meu telefone celular e eu peguei meu telefone e liguei para essa senhora. Aí vocês podem dizer, mas Raquel, o que você tem a ver com isso? Eu tenho tudo a ver com isso. Eu tenho tudo a ver com isso. Né? Então, quando a gente fala para que o sistema de saúde funcione melhor para todos, é o sistema, e o sistema ele é muito grande, né? E eu trabalho no corporativo, eu não trabalho no front, na área hospitalar, na enfermagem, ou em suprimento, eu trabalho no corporativo, né? Então, eu tenho um olhar macro, estratégico sobre todas as coisas e eu estou ali para servir a todas as pessoas que por mim passam. Então, esse é um dos cases de sucesso, né, que a gente conseguiu não só virar, né, essa chave e trazer essa cliente, né, para a conta da 1000, como também esse laboratório em São Paulo, lembrando que ela era do Nordeste, né, e aí você se pergunta por que a Raquel, né, por que não todo mundo, por que a gente não pega tudo que chega para a gente, tenta ajudar de alguma forma, ainda que não seja nós, a pessoa que vai fazer o atendimento de fato, né, de ter o propósito daquela área, né? Mas a gente é o caminho, né? Faz a transição, procura as pessoas. Eu costumo dizer, eu posso não saber resolver o seu problema, mas eu vou ajudar com que esse problema seja resolvido de alguma forma, né? Então, eu acho que esse é um dos cases que, como ficou no nosso The Hub, é o mais visível, né? Rachel, alguns comentários, né, algumas reflexões ouvindo você, né? O primeiro é sobre protagonismo, né? E esse protagonismo é de todos nós. Então, você falou muito sobre ter algumas pessoas que são especialistas e que vão, né, olhar e entender o caso e o caso dela, né? E como é que vai fazer depois um contrato com esse laboratório, enfim. Mas é muito da gente assumir o protagonismo para fazer a diferença para essa organização e, mais do que isso, para fazer a diferença na vida das pessoas. E você traz para mim, a gente está aqui falando sobre performance, né? E você passou por todos os valores, mas com a sua fala me vem muita compaixão, né? A gente também vive muito isso no nosso dia a dia, né? Porque qualquer um de nós, né, esteja no front, como a Raquel está, né, atendendo os nossos pacientes, ou estando em uma área de back-office, como a gente fala, numa área corporativa, todos os nossos clientes, de alguma forma, chegam para a gente. Pode ser um amigo, um colega, ou alguém que indicou, como foi o seu caso, da recepção do prédio, né? Mas o quão bonito é quando a gente assume esse protagonismo e vai atrás para fazer com que, de fato, a nossa missão aconteça. Obrigada por isso, viu? Raquel, conta você para a gente um pouquinho da sua história. Conto sim. A minha história também, né, foi encaminhada à obsessão por pessoas e acabei também sendo contemplada por ela. Tudo começou por conta de algumas notificações que o meu setor recebeu, que foram realizadas através de EPINESE, que estavam relacionadas ao uso inadequado de EPI, né, que para quem não é da área assistencial, é o equipamento de proteção individual que a gente tem que utilizar em alguns casos dentro da assistência. E com base nessas notificações,
tive uma conversa com a equipe, em todos os plantões, para a gente tentar entender o que estava acontecendo, identificar qual era o problema para a gente poder atuar. Na conversa com a equipe, ficou muito claro que o problema não era treinamento e nem orientação, até porque a gente treinou isso exaustivamente durante a pandemia, né? A forma de paramentar, o uso correto do EPI. Então, não estava relacionado a questão de treinamento e de orientação, mas havia uma quebra de barreira importante e a gente precisava, então, trabalhar sobre isso. E aí eu tive a ideia de fazer de uma maneira diferente, né? De fazer de uma maneira mais lúdica, né? E que motivasse a equipe a me auxiliar a resolver essa situação. Então, nós criamos uma campanha dentro do setor, onde cada colaborador recebeu uma cartela em branco e recebeu também etiquetas autocolantes. E aí, toda vez, com a seguinte orientação, né? Entreguei para cada colaborador e eles recebiam a seguinte orientação. Toda vez que eles tivessem a oportunidade de contemplar algum membro da equipe que estivesse utilizando o EPI adequadamente, ele ia lá entregar a etiquetinha dele, o adesivo, enfim, que funcionou mais ou menos como um like para aquele colaborador que estava fazendo a paramentação adequada. E a gente fez isso por 4 dias, em todos os plantões, né, com a participação da equipe multi. No final, eles sabiam que eles iam receber um prêmio, mas eles não sabiam qual prêmio que era. Né? Ficou assim, em segredo, uma surpresa, eles nem imaginavam que seria. Então, depois desses 4 dias, a gente fez a apuração, identificou quais foram os colaboradores que tiveram maior número, né, de adesivos colados nas suas cartelas, ou seja, aquelas pessoas que mais foram vistas praticando adequadamente o uso correto do EPI. E aí a gente fez a entrega do prêmio, que na verdade era uma plantinha, uma suculenta, e junto com essa suculenta entreguei a seguinte mensagem, vou ler para vocês. Cultivar coisas boas vem do simples fato de ter plantado coisas boas. Nosso desejo é que você continue cultivando as boas práticas dentro do hospital, assim você estará contribuindo para o crescimento da cultura de segurança e um cuidado centrado no paciente, que é a nossa maior motivação. Então, com essa proposta, assim, o meu objetivo foi trabalhar a apreciação, né? Que eles se valorizassem, que eu, enquanto colaboradora, pudesse identificar no outro algo de positivo, algo de bom, né? Pudesse reconhecer, e aí as etiquetas serviram só como um parâmetro para a gente depois fazer esse cálculo. O resultado dessa ação foi muito surpreendente, assim, para mim, porque a equipe foi uma felicidade. Eu nem imaginei que essas plantinhas iam ter tanta representação assim na vida das pessoas. Mas eu acho que a mensagem que fica é essa, né, da gente cultivar as boas práticas dentro do hospital, né, as práticas de segurança, colocar o nosso paciente como centro do nosso cuidado, assim como a gente cultiva as nossas plantinhas, reza com amor, com carinho, com água todos os dias. A gente precisa cultivar isso. E aí a gente conseguiu, então, atingir o nosso objetivo, que era fazer com que a equipe trabalhasse essa questão do uso do EPI adequado, né, que é extremamente importante para a segurança do colaborador e do paciente, mas a gente fez isso de uma forma leve, de uma forma lúdica, que trouxe, com certeza, muito aprendizado para todo mundo, e a gente ficou muito tempo depois disso sem nenhuma notificação relacionada à questão de EPI, e eu ainda fui contemplada dentro do programa de obsessão por pessoas. Obrigada, Raquel, por compartilhar. E acho que aí você, assim como a Carol, né, acabam trazendo também muito do nosso valor de inovação, né? Como é que a gente, no seu caso, né, Raquel, coisas que já são ali, né, do nosso uso diário, né, são das nossas informações diárias, e que você trouxe um elemento novo para como estimular as pessoas a fazer isso de uma forma ainda diferente, né? Como estimular o time ainda mais no uso do EPI. Acho que agora ficou super claro para todo mundo, né, gente? As 3 aqui escolhidas, muito por conta do Obsessão por Pessoas, que é um dos nossos programas aí de reconhecimento que a gente tem dentro da UHG Brasil. Bom, mas aproveitando, eu falei no início, né, que a gente tem 3 mulheres super poderosas aqui, e toda vez que a gente fala de performance, gente, a gente fala muito de excelência, né? E eu não posso deixar de aproveitar e trazer um pouco do tema também de mulheres, de gênero aqui para esse nosso bate-papo, né? A gente tem aqui 3 líderes, vocês 3 atuam como liderança, vocês têm equipes hoje dentro da companhia. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim se em algum momento
vocês já foram questionadas as suas performances por vocês serem mulheres, apenas por serem mulheres. Eu participei de um treinamento agora de manhã, hoje de manhã, falando um pouco sobre isso, né? Falando um pouco sobre diversidade, inclusão, e a gente acaba passando por essa discussão de gênero também. Mas eu queria ouvir vocês. Eu vou começar agora por você, Raquel. Raquel do Santo Amaro. Conta um pouquinho, você já passou por isso? Já se sentiu questionada por ser mulher, por ser uma líder mulher? Particularmente, eu não. Nunca vivenciei uma situação como essa. Eu acredito que até porque o universo da enfermagem é um universo muito feminino, né? Historicamente, é uma profissão que era exercida por mulheres e, ok, ao longo do tempo isso foi mudando e vem mudando cada vez mais, mas lá atrás, quando a gente fala de enfermagem, era praticamente uma função exercida por mulheres. Então, eu acredito que isso conferiu a nós, né, a oportunidade de assumir esse papel de gerenciamento, né, de conseguir mostrar a nossa performance com relação ao cuidado. Então, eu, Raquel, particularmente, não tive em nenhuma situação em que fosse questionada pelo fato de ser mulher. E você, Carol? Bom, assim como a Raquel, eu também não vivi essa experiência, né? Não passei por nenhum questionamento em relação à performance e gênero, mas já soube de algumas histórias muito delicadas. Agora, só um complemento, eu sou engenheira, né? E no passado havia muito burburinho, que as pessoas acreditavam que a graduação não era indicada para mulher, né? Que mulher não podia ser engenheira. Assim, existiam muitos preconceitos nessa época, né? E graças a Deus as coisas vêm evoluindo, as coisas vêm mudando. A minha turma, poucas pessoas se formaram, né? Mas eu não tenho nenhuma história e, assim, com alegria eu trago aqui que hoje no nosso time 35% é feminino. Muito bom. E você, Rachel? Eu também, como a Raquel e a Carol, eu posso dizer que não vivenciei ou não entendi como tal, né? Porque às vezes as coisas acontecem e a gente não entende, né? Então, eu falo muito sobre isso por conta do protagonismo, né? Da forma como a gente se posiciona, né? E além de eu ser mulher, eu também sou negra, então também tem esse entre aspas, peso, né? Que a gente carrega, que às vezes chega antes da nossa formação, da nossa competência, né? Performance, etc. Não é o caso na minha organização. O fato é que eu estou aqui, né? Com esse mesmo perfil, mas eu nunca percebi dentro da organização esse tipo de tratamento ou algo parecido comigo. Sei que, assim como a Carol disse, né, acontece, já ouvi histórias, mas não comigo, até porque eu cuido muito do meu posicionamento, então isso é muito importante. A gente, como mulher, infelizmente, precisa ter esse posicionamento firme frente às adversidades nesse sentido, né? Então, meu time ainda é 100% feminino, né? E a gente trabalha fazendo assessoria executiva, servindo para uma liderança que na maioria é masculina, né? Então, existe muito respeito, existe muito cuidado, eu me posiciono muito e empodero o meu time a se posicionar como tal, porque somos profissionais, trabalhamos muito, muito próximo dos executivos, né? Como eu disse, em maioria masculina, então é um processo de muita maturidade, de muita responsabilidade, de muito comprometimento, de muita alta performance, né? É saber como você conduz situações, às vezes, muito mais cascudas, né? E como você, como mulher, se posiciona para ajudar esse executivo, nesse caso, um homem, né? O outro gênero, a performar da melhor maneira, ajudar a otimizar o tempo, a servir, né, toda a organização, que ainda na sua maioria é masculina, né? Então, é um desafio manter essa performance, é um desafio todos os dias sermos protagonistas e nos posicionarmos para que situações sejam evitadas, né? E quando elas acontecerem, não se repetirem, né? Então, eu sei que mulheres, e muitas, passam por situações como essa, mas eu não tenho um relato próprio para dizer que eu passei por isso. Eu atribuo isso ao posicionamento, ao meu posicionamento. Obrigada, Rachel. E como você falou, né, e a Raquel também, a gente tem hoje, quando a gente olha para a companhia, né, mais de 70% da nossa força de trabalho é feminina. Mas quando a gente olha, né, para os cargos de liderança, infelizmente a gente ainda não tem um equilíbrio, né, e a gente vem trabalhando muito na UHG de forma intencional
para que, de fato, a gente aumente, né, esse percentual de mulheres também na liderança, né? E eu acho que o valor, né, da gente ter as mulheres na liderança, eu sempre falo isso, e eu falo de mulheres e qualquer outro tema aqui que a gente falar num ambiente mais diverso, né? Isso é fundamental, porque ter pessoas, né, que têm pensamentos diferentes, entendimentos diferentes, percepções, perspectivas diferentes, isso faz com que a gente olhe para o mundo aí fora também de uma forma diversa, né? Os nossos clientes aí fora são diversos. Então, super importante que a gente traga isso para dentro de casa também. E fico muito feliz de ouvir que vocês também não passaram por esses questionamentos, principalmente aqui dentro da UHG, né? Esse não é o nosso entendimento quando a gente olha, de fato, né, o que a gente quer, como é que a gente se posiciona enquanto organização, não é isso. Mas eu concordo com você, Rachel, tem muita gente que passa por isso e é super importante que a gente abra o canal para que a gente tenha conversas e que a gente consiga mudar esse cenário onde isso acontece, né? Mas ainda dentro desse tema, né, das mulheres, a gente, antes de entrar aqui, a gente estava falando um pouquinho sobre os desafios, né, da gente aí como mulher, como mãe, como esposa, né, como amiga, como namorada, enfim. A gente tem muitos desafios e todo mundo olha muito para a gente numa expectativa de que a gente performe super bem em todos esses papéis, né? Como é que vocês se veem nisso? Rachel, vamos começar com você dessa vez. Eu me vejo #enlouquecida. Na atualidade, né, pandemia, claro, a pandemia, quem saiu ileso realmente precisa ser estudado, né? Então, em todos os campos. Eu tenho uma criança de 7 anos em fase alfabetizando, né, segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. Eu tenho um marido que é militar, que não parou de trabalhar presencialmente desde então, e ainda potencializou, né, a ausência. Eu tenho uma escola que voltou agora, o presencial, mas não voltou integral. Eu não tenho nenhuma rede de apoio em São Paulo, porque eu sou carioca e eu vim transferida para São Paulo. Eu perdi minha mãe fez 5 meses, agora no dia 25. Eu tenho um pai com demência no Rio de Janeiro, administrando, né? Ele não para de me ligar nesse momento, porque ele precisa ouvir a voz e falar. E assim, tudo passa, me disseram isso e eu acreditei piamente, mas eu me deixei sentir, né, como se fosse luto. As pessoas falam, você precisa viver isso para passar por isso. Então, inicialmente eu surtei, enlouqueci, porque é uma criança dentro de casa em homeschooling e eu em home office, com toda a equipe em home office, com as secretárias executivas do corporativo em home office. Era uma realidade nossa, mas o home office é muito lindo quando você não tem criança ou tem uma casa grande, onde você consegue fazer a qualidade do seu serviço, né? Então, como é que você, numa casa com uma criança, com todo mundo resolveu fazer obra, a internet ficou assim, um caos, como você não compromete a qualidade do seu trabalho, a atenção aos seus colaboradores, a atenção às suas lideranças, né? Então, é um desafio. É um desafio e equilibrar os pratos foi bem difícil. É claro que quando a gente coloca a cara aqui, a gente vem na nossa melhor forma, né? Na nossa melhor máscara, porque é isso que a gente quer entregar para o outro, sabe? Vai passar, vai dar tudo certo, não é privilégio seu enlouquecer durante a pandemia, todo mundo passou por essa situação, muitas perdas, muito tudo, sabe? E aqui fica o meu pesar por todo esse contexto, mas equilibrar os pratos é muito pesado. E a mulher que acumula diversas funções, né? Ela é mãe, ela é dona de casa, ela é que organiza, e eu acho que isso é também histórico, né? A mulher acumulando essas funções multifacetadas, que hoje não é mais uma habilidade, o ideal é o be here now, é você focar naquilo que você faz com perfeição, né? E ter que dar conta de tudo. Realmente eu consegui chancelar a minha formação de administradora para poder administrar tudo isso sem um burnout, sabe? Sem descarregar no meu time emoções, né? Que foi um time que me acolheu muito durante todo esse processo e nós crescemos juntas. As lideranças que me acolheram durante todo esse processo me empoderou, me incentivou e me suportou. Então, foi difícil, não acabou, mas eu acho que a habilidade da mulher é saber
como a gente faz tudo ao mesmo tempo e focar na coisa certa no momento certo. E o que não saiu legal, tudo bem, tudo ok, né? Então, isso também eu aprendi. Tudo bem que você não deu conta hoje. Amanhã é um outro dia, né? Porque enquanto mulher a gente se cobra muito, enquanto mãe a gente se cobra o triplo, enquanto esposa a gente quer tudo perfeito, e enquanto profissional a gente não pode não performar, a gente não pode não pode dar errado, né? Então são muitas cobranças que eu pessoalmente carrego, né? Mas eu entendi que tudo bem se hoje não der certo, né? Então é um aprendizado da pandemia, porque eu tenho uma personalidade que eu não vou dizer que eu sou perfeccionista, mas eu preciso dar conta e eu preciso dar conta sozinha. Então aprender a delegar, aprender que faz parte, aprender que ok, né? Então aprendizados é o saldo final disso tudo. Raquel, você quer falar um pouquinho? Quero, super concordo com o que a Rachel falou. Eu acredito, fácil não é, né? Vir aqui falar que é fácil tentar administrar isso tudo de uma vez só, não é, mas eu acredito que o segredo de tudo está realmente no equilíbrio, da gente buscar harmonia, essa serenidade para a gente tentar equalizar, né, as coisas dentro do nosso dia a dia, priorizar. Outro ponto que eu acho muito importante da gente ter é o autoconhecimento, né? Saber até onde eu posso ir, desacelerar quando for preciso, né? Voltar atrás, refazer a rota, recalcular. Enfim, eu acho que isso é muito importante e até para a gente alinhar as nossas expectativas mesmo, né? Então, saúde mental, inteligência emocional nesse momento que a gente não pode, acho que já era antes e a pandemia assim deu uma intensificada em tudo isso que a gente vive ao mesmo tempo. Eu acredito que esse seja o caminho. E como a Rachel falou, ok, nem sempre vai estar tudo 100% todos os dias. E tudo bem não estar, né? A gente vai se reinventando, a gente vai buscando alternativas, a gente quer entregar o melhor, mas nem sempre a gente consegue e a gente não pode se frustrar por isso. É isso que eu penso, assim, mais ou menos como eu tento caminhar essas coisas por aqui. Carol? Nossa, que bacana escutar isso. Rachel, sinta-se abraçada, tá? Achei muito legal o discurso e penso exatamente como vocês. Eu escutei uma frase uma vez numa palestra que a vida não tem equilíbrio, tem equilibristas. E tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Todo mundo passou pelo seu momento, né, de crise de ansiedade no início da pandemia, até porque era um cenário totalmente diferente. As minhas crianças ficaram em casa e eu estive trabalhando também durante todos os dias, dedicada às unidades. Então, assim, cada um dentro do seu cenário tentou fazer o seu melhor, né? São papéis que exigem muita dedicação, são papéis que exigem muito comprometimento nosso. E uma coisa que vocês falaram que para mim é incrível é o tá tudo bem. É a gente se entender, é a gente respeitar o nosso limite, né? E a gente fazer, hoje não dá, hoje eu vou fazer melhor desse lado, hoje eu vou fazer melhor desse e tá tudo bem. Então, buscar esse equilíbrio emocional é muito interessante. Então, isso é uma das coisas que eu tenho tentado fazer. E eu aprendi ano passado, né, quando eu fui montar o meu PDI, foi fazer uma autoavaliação, fazer um mergulho profundo para entender as emoções e ver como é que a gente pode caminhar, né? Como é que a gente pode abraçar no sentido verdadeiro, né? A gente abraçar aquilo ali com muito carinho, com muito respeito, mas a gente também se respeitando, porque a gente precisa estar forte para seguir. Então, assim, muito bacana esse debate e eu penso como vocês. Vocês falaram, né? Acho que é autoconhecimento e estabelecimento de prioridades, né, gente? Quando a gente tem clareza do nosso propósito, das nossas prioridades, a gente vai administrando, mas assumindo que sim, Rachel, vão cair alguns pratinhos e tá tudo bem, né? E faz parte, desde que não seja o pratinho prioritário para aquele momento, desde que a gente consiga, né, não deixar cair algo que vai fazer um barulho muito grande, né, que vai destruir a casa inteira. E muitas vezes esse pratinho não é o pratinho do trabalho, né? Às vezes é o pratinho de casa. Então, assim, eu tenho que conseguir equilibrar, né? Então, estou passando por uma situação, tem um pai que precisa de apoio, eu vou lá e eu vou dar apoio para ele mesmo, e eu vou conseguir equilibrar isso em alguns momentos. Eu vou ter que dizer, tá bom, eu vou fazer isso. Eu sempre conto um pouquinho da minha história, né? Eu também sou carioca e eu estou em São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, eu vim pela própria empresa, né? A empresa me transferiu. E eu tenho meus 3 meninos, né? Eu falei para vocês no comecinho.
E quando me ofereceram uma posição, falaram a posição é em São Paulo. E meu marido também é executivo, trabalhava no Rio. E ele falou, vai, e vai com as crianças, porque eu sou muito daquela mãezona que gosta de estar presente na escola, que gosta de assistir a apresentação de filho, que vai na reunião de pais. E ele falou, se você for deixar as crianças aqui, você vai sofrer. E a minha primeira semana em São Paulo foi nesse ritmo, Raquel, assim, isso é o tempo inteiro, né? Mas eu me lembro muito disso porque foi ter que fazer a adaptação de filho em escola. O meu mais novo na época estava com 4 anos e não tem como, você tem que adaptar. E ao mesmo tempo que eu também estava me adaptando a um trabalho novo. E aí foi tudo combinado. Então, de dizer, olha, tá bom, então eu vou priorizar, eu vou olhar a escola sim, e eu vou fazer um horário de trabalho um pouco mais longo. Então, ao invés de eu entrar de manhã cedo, eu vou entrar na hora do almoço, depois que eu deixar a trupe em casa, depois eu volto para o trabalho e dou conta. E a gente vai administrando, né? A gente acha que essa é a beleza da flexibilidade e que agora com o home office, na minha opinião, a gente tem não só o home office, né? Mas acho que a pandemia como um todo, que nem todo mundo vai ficar em home office, né? A gente tem o time que está na ponta e precisa estar na ponta, mas eu acho que a pandemia trouxe esse olhar, né? Eu falei um pouquinho para vocês no começo, acho que tudo tem seu lado luz, seu lado sombra. A pandemia também traz o seu lado luz, eu acho que é um pouco disso, né? A gente precisa ter flexibilidade para dar conta de tudo, porque no meio dessa pandemia, quem estava lá na ponta, atendendo os nossos pacientes, também tinha filho em casa, também tinha marido em casa trabalhando e precisou ajustar e dar conta de tudo, né? Então, acho que isso aí acaba impactando a todos nós e a gente precisa ter essa flexibilidade. Sei que eu estou recebendo um monte de pergunta aqui de vocês, do público, mas eu não queria deixar de fazer uma perguntinha antes para vocês, que eu já tinha ela aqui comigo, que é o seguinte, pensando na sombra da liderança e pensando que a gente está falando aqui de performance, eu queria que vocês me dissessem quem vocês veem como modelo de performance hoje dentro da UHG que inspira vocês. Vamos começar com a Carol dessa vez. Vamos lá. Então, quando a gente fala de performance, né, a gente está falando de avaliação, mais do que uma avaliação de produtividade, né? A gente fala aí de uma visão estratégica, a gente fala de uma pessoa que atua em rede, que conecta as pessoas, que escuta, né? E hoje, para mim, uma pessoa que representa é a Gisele, que é a nossa diretora. Eu acompanho ela já tem um tempo, né? E felizmente agora a gente vai ter ela um pouquinho mais perto, porque ela se tornou diretora e ela é ela é diretora da nossa área, nós somos uma área dela. Então, assim, para mim vai ser um prazer poder ter esse momento aí de aprendizado. Raquel, pode ir você, Rachel, vai lá. Tá. Não necessariamente é uma liderança, né? Entende-se que as lideranças estão porque performam, né? E ser líder não necessariamente é estar em posição de liderança, você liderar um comportamento, né? E eu hoje tenho uma pessoa de base, né? Não tem nenhuma posição de liderança, uma pessoa que tornou uma amiga minha, né? E ela se chama Cristiane Gomes, ela é da área do jurídico no Rio de Janeiro, ela mora dentro da favela da Cidade de Deus. Ela é na área dela, né, que é de NIPs, se eu não me engano, são NIPs, sim. Ela é uma das melhores que tem, que sempre que precisamos de alguma informação ou de dados ou qualquer coisa relacionada, ela faz sempre além, né? Ela tem um comportamento muito de performance, não à toa ela foi premiada por diversas vezes no Rio de Janeiro como destaque, né? Atualmente, se eu não me engano, ela recebeu uma promoção por conta do desempenho dela, uma pessoa que eu incentivei muito a fazer um curso superior e ela se forma esse ano para justamente crescer na área do jurídico. E eu estou falando de uma pessoa que eu não sei se já é analista, ou seja, é da base da organização, mas que tem um impacto muito grande, né? Acredito que o time do jurídico possa saber de quem eu estou falando, mas é uma pessoa que eu vejo como performance, não precisa estar em posição de liderança. A performance é aquilo que você entrega com responsabilidade, sem pensar 2 vezes no que você precisa entregar, diante das condições que eu sei, né, de internet, em comunidade, de tiros, que muitas vezes ela já mandou áudio que eu não conseguia trabalhar por isso, ela consegue entregar o melhor dela. Eu tenho muito respeito por todos os colaboradores, mas em especial por essa trajetória que eu conheci e que tem uma história de vida de mãe igual a minha, né? Porque ela também perdeu a mãe dela 1 mês depois da minha, por conta também de um câncer.
e que não deixou a peteca cair. Então, meu respeito à Cristiane. Obrigada, Rachel. Raquel? Eu vou falar de uma pessoa que tem um significado muito importante para mim, e eu acredito para a enfermagem. Vou falar da Luzia Helena Ferreira. Atualmente ela está como diretora de práticas assistenciais da NIL. A Luzia é uma pessoa que não só me representa, mas, como disse, representa a minha categoria profissional. Ela, para mim, é um exemplo de liderança, é um exemplo de performance, construiu uma história linda de carreira dentro da empresa. Foi por muito tempo gerente de enfermagem da Alvorada Moema, depois foi para o Lúcio Mariana, atualmente está no corporativo. E a Luzia, assim, o exemplo dela, né, de performance, as conquistas que ela teve, a representatividade que ela tem, né, não só dentro da empresa, mas fora também, é o que me inspira para considerá-la aí como uma liderança, uma pessoa com uma performance que eu amo mesmo. Então, é essa pessoa que eu gostaria de homenagear com muito carinho e respeito. Obrigada, Raquel. Gente, eu vou fazer algumas perguntas agora para vocês que vieram aqui do pessoal que está assistindo a gente, tá bom? Carol, como foi? Essa pergunta vem do Alexandre Angelini, e ele pergunta: como foi durante a pandemia manter a mesma performance? Sabemos que foi exaustivo para quase todo mundo. Vocês se prenderam a algo? E eu vou perguntar para a Carol, né? Você se prendeu a algo, Carol? O que te ajudou aí na pandemia? Alexandre, obrigada pela pergunta. Realmente, como eu trouxe aqui algumas vezes no meu discurso, foi um momento da gente se reinventar, né? Todo mundo teve a sua dificuldade aí do início da pandemia, né? Teve que traçar novos rumos, né? E pensar em novas estratégias. E uma coisa que me ajudou muito foi prática de mindfulness. Então, eu parava, eu fazia uma autoavaliação, eu entendia o que estava acontecendo ali no momento, precisa parar um pouquinho, até para a gente poder fazer uma organização mental. O que eu preciso fazer, o que é uma prioridade, né? Eu consegui elencar ali o que é uma prioridade, como a Renata trouxe, né? Qual pratinho que vai cair que não faz tanto barulho, e para a gente poder se organizar. Até porque uma das coisas que a gente aprendeu muito nessa pandemia foi como que a gente precisa um do outro. Então, não era só a minha performance, né? Eu tinha um time ali que estava todo mundo precisando de ajuda. Então, como é que a gente pode se equilibrar para ir um ajudando o outro? E eu acho que esse foi a forma que eu mais me agarrei para a gente poder passar. Foram os meses difíceis, né? Um mês que o barquinho balançou bastante, mas assim, a gente vai dando a mão um para o outro e todo mundo fazendo esse movimento, a gente consegue seguir. Então, acho que a performance flui dessa forma quando a gente está ali bem equilibrado. Concordo super, Carol. Obrigada. Raquel Macena, quais foram os impactos positivos da sua ação? Bom, nós tivemos alguns impactos, né? Como eu falei, acho que o primeiro de imediato foi a sensibilização da equipe, né? De entender o quanto isso é importante dentro da nossa prática assistencial no dia a dia. Eu acredito que também isso colaborou muito para a redução de infecção dentro do setor. O espírito de equipe, o trabalho em equipe, né? A valorização do outro, enfim, isso tudo foram coisas que nós fomos trabalhando ao longo desses 4 dias e para mim ficou muito evidente, assim. Obrigada, Raquel. Rachel, essa vai para você. Essa pergunta é da Solange Bittencourt. E ela fala o seguinte: você acha que amar o que faz está ligado diretamente à melhoria e à alta performance? Sem dúvida, sem dúvida. Se não tem essa entrega, se você não gosta do que faz, não adianta. Essa é uma habilidade que você não vai conseguir entregar 100%, né? Ou a famosa empatia, né? Eu até estava falando sobre isso, a diferença de simpatia para empatia, né? A simpatia eu não posso, meu filho é levado, mas que bom, pelo menos você tem um filho. A empatia é você se colocar junto com o outro, né? Vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, o que eu posso te ajudar nesse sentido, né? Então, se você não tem essa habilidade, se você não sabe, não gosta do que faz, né? É uma máquina, não funciona. Uma hora a roda não gira, né? Então, gostar do que faz, gostar de pessoas, que é o caso da minha função, né? Gostar de servir o outro, independe de quem,
né? Se você não tem essa habilidade, se não gosta, não flui. E quando gosta, e te leva à excelência, né? À alta performance, que a gente tanto fala, né? Então, performar fazendo o que gosta é muito mais fácil, né? Com todas as dificuldades do dia a dia, porque lidar com o ser humano não é um processo fácil, né? A Renatinha aqui de Capital Humano sabe disso, pessoas são diferentes, né? De bases diferentes, de criação, formação, de ambiente diferente, e o homem é muito fruto do meio. Então, amar o que faz é toda a diferença. Eu falo isso com brilho nos olhos, né? Eu não sirvo só ao CEO da organização, eu sirvo a toda a organização, né? Quem passa por mim, eu paro e ajudo, e se eu não posso dar 100% da minha resposta, eu vou colocar na mão de quem vai fazê-lo e vou acompanhar até o final. Então, é toda a diferença, toda a diferença. Não poderia concordar mais com você, Raquel. Nossa, como faz diferença, né? Faz diferença para você lidar com todas as adversidades, entender que faz parte para conseguir superar as adversidades, mas que tudo fica mais fácil e mais leve, né? Quando você sabe que você está fazendo porque você ama e porque você tem um propósito, né? E essa atividade está ligada com o seu propósito. Gente, a gente está chegando no final, eu estou adorando o papo com vocês, eu poderia passar o resto do dia aqui com vocês, de verdade. Mas a gente tem um tempinho aqui, a gente tem várias outras sessões super interessantes, tanto quanto essa, para começar. Então, eu vou pedir para a gente, né, fazer as nossas considerações finais para eu poder encerrar depois aqui o nosso bate-papo. Eu vou começar, né, voltar aqui pela nossa ordem alfabética. Carol, com você. Foi um momento muito enriquecedor, foi ótimo estar com vocês, né? Obrigada pelo convite, né? Obrigada por compartilhar as histórias, foram muito bacanas. Raquel, só fazendo um complemento aqui na sua história, né? Achei muito legal. A gente tem um slogan da Segurança do Trabalho, que a gente fala Segurança do Trabalho em cada um, e esse seu movimento foi muito em relação a isso, muito legal, tá? Fica aqui o convite para participarem dos outros, essa semana tá incrível, tá? E deixo o meu abraço para todo mundo. Rachel? Também nessa mão que a Carol falou, a Semana Multiplica está incrível, né? Falando sobre mindfulness. Ontem eu fiz mindfulness porque chegou uma agitação no trabalho, veio na hora certa o mindfulness que me desacelerou e me focou. Então, assim, está incrível a agenda da semana. Amanhã é o último dia, não percam, né? Acredito que vai ficar disponibilizado depois no The Hub para a gente poder fazer um refresh disso tudo, que eu perdi algumas coisas, né? Muito bacana esse evento de colaboradores para colaboradores, né? E a gente conhecer as pessoas, as histórias, nos motivarmos, trocarmos, nos conhecermos. E o meu recado é: a gente não faz parte do processo, né? A gente é parte do processo. A empresa, tudo tem a ver com a gente, né? A gente tem que pensar com a cabeça do dono, né? Então, o que vem de demanda para a gente, absorva, ajude, respeite os valores da organização, que com certeza eles vão ao encontro dos valores de vida de cada um de nós. Não é possível que seja diferente disso. Usem os canais de comunicação, para divulgar assuntos como Multiplica, por exemplo, e também para denunciar coisas que não estão em conformidade com os nossos valores e a cultura da organização. Seja proativo, seja protagonista, seja dono da sua carreira. Não espere que o outro faça ou te elogie. Seja você essa pessoa que busca o que você quer, sabendo o seu caminho, porque não sabe para onde vai, qualquer caminho basta, né? Então, digo isso por mim, tá? Eu entrei aqui na organização sem conhecer ninguém, e eu fiz o meu caminho, eu fiz o meu espaço, eu fiz a minha história e continuo fazendo. Tenho muito orgulho de trabalhar nessa organização, tenho muito orgulho de servir as pessoas dessa organização, e são todas as pessoas dessa organização. Então, o que fica de recado é: seja protagonista da sua carreira, seja protagonista, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, seja protagonista. Todas as coisas teóricas que foram ditas aqui, você encontra no The Hub, precisa estudar, né? O tempinho, vá no nosso canal no The Hub, tem tanta coisa sobre linguagem comportamental, sobre os canais para você fazer os cursos mandatórios, sobre qualidade do paciente, sobre segurança do trabalho. Então, assim, é um canal, é quase uma faculdade, sabe? De tudo que a gente aprende lá dentro. E eu venho fazendo isso
para me inteirar um pouco mais da organização que eu presto serviço. Então, esse é o meu recado. Seja protagonista. Obrigada, Rachel. Raquel? Bom, queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho da minha história, né, compartilhando com todos vocês, ouvindo um pouquinho da história de cada um aqui, foi muito incrível, assim, o quanto isso agrega para a gente, né, como profissional, esse momento de compartilhar. Deixa eu me agradecer para a minha equipe, não poderia ser diferente, né, o trabalho que eles executam aqui no dia a dia, a minha motivação, a minha inspiração para estar aqui também todos os dias, então eu quero fazer um agradecimento especial à minha equipe e dizer também que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Obrigada. Obrigada, meninas. Gente, eu quero deixar aqui registrado de verdade, de coração, a minha gratidão por ter tido esse bate-papo com vocês. Obrigada por vocês terem trazido aqui, né, as vulnerabilidades, expor as nossas vulnerabilidades. Isso faz toda a diferença para que a gente se conecte. Tenho certeza que eu estou super conectada com vocês, com cada uma de vocês, com a história que vocês compartilharam aqui, né? Obrigada por nos permitir conhecer um pouco mais de cada uma de vocês. E quero agradecer também a você que está aqui, que acompanhou a gente, que se deliciou aqui com essa conversa. Vou reforçar mais uma vez o convite que todas fizeram aqui. Aproveitem, a gente ainda tem aí quase que um dia e meio de Multiplica, que está sendo muito rico, muito rico. Eu tenho também um orgulho enorme, gigantesco de trabalhar, não só na área de capital humano, mas por trabalhar nessa empresa que tem uma missão, que tem propósitos e que tem valores muito claros e definidos. Então, assim, mais uma vez, assim, super obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês e obrigada a vocês que acompanharam a gente, viu? Beijo grande, pessoal!